queria, já que a gente está falando do Idbel, eu queria que você explicasse essa história da linhagem dos Bels. Que é Idbel, seria essa linhagem do que seria o nome original do ET Bilu. Eu queria que você explicasse o que é essa linhagem dos Bels. Perfeito. Então, assim, vamos falar... a gente tem duas pesquisas diferentes aqui. O Rafael tem a pesquisa que ele fez, que eu acho muito interessante. Tem a minha parte da pesquisa. Eu vou pedir para ele começar pela dele primeiro, e aí eu completo com a minha parte. Pode ser, Rafa? Pode ser. Bom, nós vamos encontrar referências a esse termo Bel, principalmente na antiga Mesopotâmia, Acádia, Babilônia. E esse nome, Bel, ele teve diversas variações. Uma pesquisa mais aprofundada nos mostrou que alguns grupos lá no Oriente Médio distorceram um pouco a origem desse nome. Inclusive, encontramos na Grécia, por exemplo, a divindade Belus. Belus, associado, inclusive, depois a uma divindade muito bela, que deu origem à palavra beleza. O belo, isso vem de antigas mitologias associadas a esse Bel, Belus, não é? E também encontramos referências a Bel como uma divindade acadiana, que depois ramificou para outros nomes, e depois houve toda uma distorção em cima disso. Mas na origem é bem interessante, porque estava associado à presença dos deuses antigos, não de Anunnaki, mas de outros deuses. Mas que outros deuses seriam esses ligados a essa nomenclatura Bel, né? Então, teve muita distorção, inclusive com relação a Babilônia, Babel, Torre de Babel. O que significa isso, né? Então, isso tem que ser pesquisado. A gente não tem respostas prontas, né? Não temos uma conclusão da pesquisa. Agora, interessante, porque esse termo que o Urandir trouxe para nós, com relação ao Bilu, lembrando que esse termo Bilu, ele teve uma associação, na época da mídia, que eles tentaram fazer a chacota, né? Chamando de ET brasileiro, ET Bilu. Na verdade, isso era uma forma que ele usava esse nome para que as pessoas tivessem mais afinidade com ele aqui no Brasil. Até porque ele estava mexendo com a frequência dos brasileiros na época. Mas muitos deram risada, né? Bilu, mas isso é nome? Onde já se viu esse termo? Mas se você vai buscar um conhecimento mais antigo, inclusive o termo Idbel, em pesquisas recentes, nós encontramos... Eu vou colocar na tela uma imagem que eu recortei, um print, tá, de pesquisas no Google mesmo. Não sei se está ali na tela. A palavra Adbel, um nome árabe, que seria um dos descendentes de Ismael, da linhagem de Ismael. Tá lá. Filho de Abraão, que deu origem a toda a linhagem dos árabes, do Islã, posteriormente. Pesquisando sobre Adbel, uma similaridade, né, do termo, nós vamos encontrar ele como um fundador de uma tribo. Está aí na tela? Acho que está escrito aí, né? O fundador de uma tribo conhecida pelos acadianos como Idibilu. A tribo fundada por Adbel. Ah, tá lá, tô lendo ali. Seria coincidência? Idibilu. Idibilu. Essas mesmas pessoas foram posteriormente mencionadas nos anais de Tiglat-Pileser III. Seria interessante buscar esse texto aqui, que nos conta como conquistou os Idibaleanos, ou seja, até uma tribo com o nome, e os empregou para proteger os acessos às fronteiras do Egito. Muito interessante. Nós estamos pesquisando sobre isso e tem muita pouca referência. Foi a única referência a esse nome Idibilu. Eu fiquei até assustado quando eu vi. Que é o nome, é literalmente o nome do nosso ET brasileiro. Exato. É ET Bilu. E eu levei, e recentemente eu tive a oportunidade, com autorização, para perguntá-lo diretamente. Isso é em primeira mão aqui, até passei para o Otávio hoje, e ele confirmou para mim. Eu perguntei diretamente para o nosso amigo sobre essa referência. Era você? Esse nome dizia respeito à sua presença lá? Ele disse sim. No passado, estava com aquele povo e realmente a minha presença lá deu origem a essa tribo, a esse nome. Então foi confirmado. Lógico, tem muita pesquisa para ser feita, mas ele confirmou para a gente. Um detalhe interessante para o pessoal entender é que o pessoal acha que a gente recebe as informações todas prontas, e aí dá para a gente entender que
ele chega, o nome Idbel primeiro foi revelado pra gente aqui no programa de vocês pelo Urandir. Exato. Nós não sabíamos até então. Pra gente, ele era o Bilu. A gente sabia que ele tinha outro nome, mas que não podia passar pra gente ainda, e naquele dia foi revelado, então pra gente foi também. E a partir de então nós começamos a pesquisar. Ah, foi. É verdade, eu lembro disso. Foi revelado ao vivo aqui. aqui. Exatamente. Mas a gente Foi. achou que ele já tinha. Não. Não, Conhecíamos como Bilu, Bill. Aham. nós não sabíamos. Foi através do podcast aqui que veio o nome Idbel. Então as pesquisas começaram depois disso, da nossa parte, para entender o porquê. Porque nunca soltam um nome à toa. Sempre, toda informação ela vem com um porquê. O busca e conhecimento, ele está arraigado dentro de todos nós em tudo. Né? Vai continuar aí, Rafa? Não, Ou eu pode posso falar? concluir. Então, assim, Eu vou depois complemento. a questão do... Eu tive uma viagem que eu fiz com a Fran, teve um momento que a gente quis parar assim, com o nosso cotidiano e viajar para vários lugares insólitos, assim, com experiências bem diferentes, e ficar viajando ali. E quando a gente chegou nesses locais, numa das ocasiões a gente chegou a São Lourenço, no sul de Minas, e quando chegou lá a gente foi recebido pelo Ricardo, da Eubiose. Recebeu a gente lá no templo deles e a gente estava conversando, porque a gente viu o templo, fomos tirar foto, ela insistiu que queria tirar foto, foi um acaso, a gente não tinha planejado nada, queria tirar foto no templo, levei em vários templos antes, não estava satisfeita, tinha que ser aquele templo. Quando a gente chegou nesse templo, essas pessoas receberam e acolheram a gente lá, não estava sendo esperado, e a gente começou a trocar informações ali e ver que eles tinham informações de pesquisas deles, né, que batiam com coisas nossas, e aí eu perguntei para eles: vocês falam muito dos Bels, da linhagem dos Bels, né? Tem o Acabel. O que são os Bels para vocês? Porque a gente tinha acabado de escutar sobre o Idbel aqui. E aí ele passou para a gente a seguinte explicação. Ele falou, para nós existe, né, a unidade ali da manifestação de Deus, e a primeira manifestação, né, de Deus ali, que quando se manifesta aquela energia essencial primeiro, a primeira manifestação de Deus, elas são 7 raios ali dos Bels, né? Ele falou, então, esses Bels seriam a primeira manifestação deles. E cada um de nós, ele explicou assim, cada um de nós é como se eles tivessem uma centelha divina dentro deles, e deles emanasse uma partícula menor dessa centelha para grupos de pessoas que, como se fossem conectados com aquele Bel, né? E aí isso bate com informações quando eles falam assim, às vezes o Idbel fala assim, nós somos o pai de todos, por exemplo. Como assim pai de todos? E quando a gente pensa nesse aspecto da centelha, né, sendo compartilhada ali da essência com vários que vieram depois, isso passa essa informação, essa ideia dessa informação para a gente também. Exato. E recentemente, algumas pesquisas foram feitas na questão da nomenclatura mesmo, da etimologia da palavra, né? E identificamos nomes de pessoas que têm o Bel, por exemplo, Isabel, Isabela. Então, e por coincidência, em um dos contatos que nós tivemos, ele disse que a parceira dele chama-se Isa. E nós não tivemos a oportunidade de perguntar ainda, né? Qual é a conexão de Isa com Bel? Ou Bel com Isa? Ou o Belo, né? Então é interessante, eu encontrei aqui uma outra pesquisa, né? Que explica melhor essa terminologia sobre esse termo Bel, que tem a ver com senhor também. E o termo em feminino seria Belilit, que significa senhora. Então qual a relação de Belilit com Bel? Senhor, senhora, para os povos antigos, né? E dedo de Deus também. Tem relação com esse nome, Adbel. Dedo de Deus, Idbilu, que é uma tribo árabe que vivia nas fronteiras do Egito. Então, seria esse Adbel filho de Ismael realmente? Ou o que aconteceu naquela época, né? Eu conversando com um estudioso árabe, inclusive a gente tem muitos amigos, né, nos Emirados e pessoas que pesquisam dentro da doutrina do Islã, da religião islâmica, e eles estão pesquisando para nós, aprofundando mais com relação a essa tribo árabe. Em breve teremos mais respostas, vamos ver. Muito interessante. Nosso querido Idbel. Maravilhoso. Isso é para as pessoas que brincam com Bilu. Aí encontramos uma tribo, Idbilu. É impressionante, porque é o nome dele, que é o Idbel, mais o Bilu, que seria o nome, entre aspas, da chacota. E vou mais fundo aqui. O Otávio pode até falar melhor do que sobre isso. Na Suméria também existe uma referência em Bilulu. Fala sobre o Embilulu. Sabiam disso? Não, em Bilulu. Teve um dia que tinha
O deus da irrigação e das águas. Teve um dia que tinha uma garota que estava tendo uma conversação com ele que ela se chamava Carolina. E aí ele falou, estava chamando a Carolina de Cacarol. Aí ele falou, Cacarol, passou a informação para ela, Cacarol. Ela falou, por que você está me chamando de Cacarol? Ele falou, eu estou te passando a informação de um antigo nome que eu tive. Aí ela falou, então vou te chamar de Bibilu. Aí ele falou, não era bem aquilo. E aí eu peguei essa informação, quando ela compartilhou, né? Ela falei, se não é Bibilu, vou procurar variações do nome. E aí eu encontrei na época esse Embilulu, né? Então eu falei, será que é Bilulu? Né? Por que ele está passando essa informação? Então a gente vê vários episódios, né, em diferentes culturas ligados ao nome dele e que às vezes se conectam e cruzam com a ideia de Idbel, de Bel. Então assim, não chegamos no final, né, da conclusão, mas o fato assim, desde que o nome Idbel foi falado aqui pra gente, pelo Urandir aqui com vocês, a gente tem feito essa pesquisa que nos traz buscar as origens daqueles povos, o que aconteceu de verdade, né? Porque tem muitos casos, às vezes, que existem. Uma coisa que aconteceu muito na história dos dimensionais. Os extradimensionais vieram, por exemplo, e trabalharam com a humanidade, abriram portais, locais para desenvolver. Depois disso veio o grupo dos Anunnaki que não tinha interesse no desenvolvimento ali da humanidade. Eles tentam fechar aquelas portas e inverter os valores. Falar, não, aqueles que te passaram as informações, eles são maus, são ruins, estavam enganando vocês. Esse aqui é que é o bom. Inverteu. Então na história, às vezes a gente vai achar, ou somem com o personagem que trouxe a história, né, que ajudou, ou invertem os valores. Então isso aconteceu em vários momentos que a gente pesquisa, em vários lugares, a gente já viajou por vários países. Teve uma época que veio uns deuses do céu, que eles falam, né, desceram, passaram conhecimento para a humanidade aqui, ensinaram a abrir as portas, e depois veio um outro grupo, falou que não era bom, que não sei o quê, parou de ter aquele fenômeno, né? E a gente encontra provas disso para todo lado. Por exemplo, na Alsácia, que é uma região da França que é fronteira com a Alemanha, que já foi disputada em guerra, inclusive as duas regiões, tem um lugar que chama-se, perto de uma cidade chamada Tannenkirch, tem uma montanha gigantesca que é lindíssima, chama Tainshel. Essa montanha Tainshel, o nome Tainshel, eu descobri, indo nessa região, eu vi que ali tinha um campo vibratório muito acelerado. Falei, gente, essa região é muito diferente. Tem alguma coisa muito diferente. Eu li que crianças ficavam muito agitadas, eu pensei, isso traz aceleração cerebral. Com certeza foi um lugar de contatos. Então eu fui visitar essa região. E ali nós descobrimos o quê? Que o nome Tainshel significa a montanha dos deuses. E que há uns 15 anos atrás encontraram lá umas tabuletas. Eu não tenho o desenho delas aqui, mas posso mandar para vocês depois. Umas tabuletas que tinham um desenho de naves e seres interagindo, passando conhecimento para a humanidade. Datam de 2.000 anos as tabuletas. Aí o que eles fizeram com as tabuletas? Saiu nos jornais e tudo mais, sumiram com tudo e colocaram no Museu de Estrasburgo, né, que fica na região da Alsácia. Então, assim, provas de que aconteceu essa interação sempre entre dimensionais, extradimensionais com os humanos, ensinando a aceleração cerebral, ensinando o desenvolvimento de certas coisas, trazendo tecnologias, tempos depois, vindo outros grupos tentando colocar outras crenças ali, fechar essas portas, né, mudar o tipo de desenvolvimento ali da região, é uma coisa cíclica, que sempre aconteceu. Né? Então, sempre vem um grupo de dimensionais, trabalha ali de uma certa maneira. Se aquilo ele começa a se desenvolver de uma maneira que incomoda, vão tentar fazer alguma coisa para modificar depois. Né? Ou inverter valores, né? Que bate muito com quem pesquisa a vida de Cristo. Né? Alguém veio com energia crística, né? E passou o conhecimento aqui embaixo. Mas esse alguém que veio, esse Jesus que veio de verdade, não é igualzinho o que está escrito ali na Bíblia. Né? Porque se a gente pegar a parte ali principalmente ali dos romanos ali, que o Paulo de Tarso foi que solidificou, né, mesmo a Igreja Católica, tem muitas coisas que ele colocou ali para dar apoio para o Império Romano. Né? Ele estava apoiando os imperadores flavianos, então ele foi um agente deles naquele momento, bem da verdade. Né? Então, assim, o que é passado do Cristo ali, das mensagens ali, tem muita coisa que foi deturpada, que não é original. Então, o que ele fez ali? Veio um Cristo, um extradimensional, passou uma mensagem, não, peraí, vamos modificar essa mensagem aqui, porque a gente precisa acalmar o povo judeu que está guerreando demais com a gente aqui, vamos trazer o Messias deles logo, falar que chegou, que é esse daqui, e que ao invés de ser um Messias beligerante, que era o que o povo judeu aguardava, vai ser um Messias pacífico, fala que se bater numa face oferece a outra e tal, para acabar com a guerra.
né? Então, assim, a mensagem foi modificada. Não que o Cristo não trouxesse uma mensagem de amor, né? Mas nos textos de Paulo fala, inclusive, que não questione o governo, pague o seu imposto, dai a César o que é de César, né? Tudo aquilo ali está escrito. Então, assim, está favorecendo o Império Romano, né? Foi uma doutrina criada ali por um agente para favorecer o Império Romano, né? Utilizando as informações de um ser extradimensional, fantástico, que veio antes e passou, mas você deturpa um pouco as mensagens ali para que elas possam te favorecer, para que você possa manipular a humanidade. Somado a isso que o Otávio disse, eles também, esses grupos posteriores que sempre tentavam ocultar as informações e os acontecimentos reais da história, eles roubavam os nomes também. Então, por exemplo, o deus Bel, que na origem da manifestação desse grande ser, ele foi utilizado depois associado a Marduk, foi associado a Zeus. Em várias mitologias vamos entender que, na verdade, Zeus, Marduk, tem mais relação com Anunnaki do que com os extradimensionais. Assim como outros mitos nórdicos e outros mitos na Terra, de outras civilizações, nós vamos encontrar associações, porque parece que quando esses Anunnaki ou outros grupos chegaram nesses locais, que já existia ali uma cultura, uma história, um conhecimento sendo difundido, eles se apresentavam como se fossem as divindades, como se fossem os deuses antigos desses povos. Ah, então eu sou Bel, eu sou esse deus que vocês cultuam. E pegavam os nomes para eles. Então nós vamos encontrar, por exemplo, associação com Marduk em todos esses textos de pesquisa relacionados a Bel, mas qual é a relação de Marduk? Quem é Marduk? Temos que pesquisar, né? Então, tudo isso a gente tem que descortinar, porque teve muita confusão nas traduções, teve muita manipulação de interesses políticos, né, religiosos. Então, é difícil hoje a gente encontrar em pesquisa de Google ou de texto que está aí liberado, né, alguma informação que leve a uma verdade. Gente, é um milagre isso acontecer, achar esse nome na internet assim, né? É tão óbvio isso que o Rafael está falando, mas tão óbvio que basta a gente se lembrar da chegada dos espanhóis na América Latina, né? Por que eles foram recebidos pelo Montezuma maravilhosamente bem, né? Porque eles chegaram e o povo asteca achou que eles eram deuses. E aí eles assumiram a posição de deuses e foram recebidos como deuses. E aí os astecas baixaram a guarda para eles, né? Chegaram a levar para conhecer, né, os seus líderes e tudo mais. Envenenaram, mataram, fizeram parcerias, mataram todo mundo, roubaram o ouro todo, se fazendo passar por Deus, assumindo o nome de Deus. Ou seja, eles usaram a mesma estratégia na cara dura. Levaram o ouro todo roubado para a Europa e depois foram falar, mas que absurdo, vocês mataram todo mundo. Não, mas eles eram pessoas massas, eles sacrificavam pessoas, faziam sacrifícios humanos, né? Não é bem assim. Mas na verdade a gente só tem a versão deles, né? Então, assim, a gente vê os próprios seres humanos usando o nome, quando isso é conveniente, né, uma posição de falsos deuses, que foi uma coisa que os Anunnaki sempre fizeram, se fazer passar por falsos deuses. E olha que interessante, Belus, que também tem associação na Babilônia, foi o antigo construtor de Zigurate. Pois é. Agora pegou, hein? E era conhecido como Júpiter e associado a Zeus, depois de muito tempo. E depois Bel Marduk. Peraí, mas o que tem a ver Marduk com a origem do termo Bel, Belus? Marduk entrou no meio aí para talvez se passar por Bel, né? É porque acontecia uma coisa nos povos antigos, que era muito comum, quem estuda essas, né, o povo babilônico, Acádia, tudo isso, vai ver que sempre acontecia uma coisa que era o seguinte. Você tinha que mostrar que o seu Deus, até isso era um efeito psicológico, para você ganhar dos outros ali, o seu Deus tinha que ser mais forte que o dos outros. Assim você já tinha a proteção maior que a dos outros. Então você ia associando, mas aquele Deus do fulano é o nosso Deus, tá? Não, esse Deus é o nosso Deus. Ou então você fala, não, aquele Deus é fraco, matava o Deus verdadeiro é esse. Então tinha essa mistura de nomes de Deus, ou você assumiu o nome dos outros deuses como se fosse você, para você validar que o seu Deus era mais forte do que os dos outros, né? Então, assim, eles mudavam os títulos também, os Anunnaki usavam muito títulos. Então você começa a ler a história do Enki, de repente já está falando que ele é a serpente, de repente já está falando que ele é outra coisa, mas não é o Enki.
eles vão trocando, não é um nome, aquilo são títulos que eram dados segundo a função que eles estavam ocupando, então são frequências que eles estavam, né, executando ali e foram sendo modificados. Então você vai ler na vida de uma mesma pessoa que parece que tem nomes diferentes, mas são os títulos que ela teve. E às vezes você vai ver um outro personagem com o mesmo nome, que era uma outra pessoa, mas ele estava na mesma função daquele outro, então ele teve o mesmo título. Aí você vai, mas peraí, como que tinha um Enki aqui, o outro aqui, não está batendo, esse aqui está falando isso, o outro aqui. Não, um título, era um título, são títulos que eram atingidos. O Merlin, por exemplo, era um título. Né? Por isso, quando você pesquisa ali na região da Bretanha, vai na França ali, né, você vai ver as histórias, tem várias histórias, e você fala, mas como que é possível ter essas histórias todas paralelas de um mesmo personagem? Porque eram títulos de um mesmo personagem. Que se você pesquisar sobre a história da chegada de Madalena e Jesus no sul da França, né, ele teria chegado lá com um outro título, e por isso eles associam a Merlin, e por isso eles associam Madalena junto com os druidas e os celtas, passando informação para eles que foi subindo. Né? Mas é tanta informação, né, que seria assunto para a gente descortinar em outro momento. Inclusive, isso que ele está dizendo, depois de muito tempo, né, Joana d'Arc foi uma das principais responsáveis para levar esse esclarecimento para esses grupos. Ela buscou essa unificação, esse resgate da verdadeira história de Cristo, Madalena. As pessoas dizem que a Guerra dos 100 Anos tinha outro objetivo, mas na verdade o movimento que ela iniciou, com a orientação inclusive dos nossos parceiros, tinha outro intuito, né? Tinha tudo a ver com isso. Por que a gente está falando dessas pessoas separadas, né? E o que tem a ver com o título da live, para o pessoal entender? Porque todas essas lideranças, né, Madalena, Joana d'Arc, todas foram consciências dimensionais que estiveram aqui embaixo com uma missão específica, sendo orientadas, assim como Jesus, sendo orientados diretamente pelos extradimensionais, né, em parceria. Sendo orientados, gente, não significa que os dimensionais eram os chefes deles, não, porque é uma tarefa de parceria. Então, eles vão passando as informações e ajudando no treinamento. Jesus, por exemplo, ele passou anos de treinamento até ele atingir o máximo de suas habilidades e o máximo de sua consciência. Quem o ajudou nesses treinamentos, o auxiliou, foram os extradimensionais que tinham esse acordo com ele, esses seres. Então ele tinha essa abertura de dimensional, né, as informações que ele recebia, até ele atingir 100% da paranormalidade dele. Ele foi o ser aqui embaixo, na condição humana, que teve a maior capacidade paranormal.